Enquanto o mundo desmoronava, cada um de nós sucumbia. Era difícil saber quem estava mais louco, eu ou todos os outros. Eu sou alguém que foge tanto dos vivos quanto dos mortos. Assombrado por aqueles que não consegui proteger. Assim eu existo nesse deserto. Um homem reduzido a um único instinto: sobreviver. É de conhecimento geral de todos os usuários do meu server no Discord e também das pessoas normais que o mundo tá cada dia mais cheirado. O mundo não tá lá aquelas coisas que falavam pra gente na televisão ou que ensinavam na faculdade ou na escola. Toda aquela galera da turminha do bem não tá se mostrando tão do bem assim. E a época que as coisas eram resolvidas xingando no Twitter e depois o máximo que acontecia era aparecer naquele canal daquele rato vermelho com autismo grau 5. Mas parece que aquela época é como se fosse um jardim de infância e depois meio que parece que todo mundo ficou adulto e começou a entender como que a menina que sempre ia mal nas provas conseguia passar de ano. Então, a má notícia é que não tem salvação e vai disso pra pior. E a boa notícia é que... Pera, tem boa notícia? Ah não, lembrei. Eu sou bom em observar umas coisas e eu faço uns shitposts zoando vários aspectos da modernidade. Que, pra quem não sabe, é quando o mundo saiu disso pra isso no meu Instagramersons, porque se eu não fizer isso eu fico maluco. Então isso praticamente me torna o Richard Rasmussen da sociedade industrial. Eu, como sou um expert desse mundo 1984 total orwelliano, só que o grande irmão, em vez de ser Shed, é esse esquizoide, eu juntei algumas lições importantíssimas sobre como viver os seus dias nessa que infelizmente é a nossa realidade, sem virar um usuário médio do TikTok, ou seja, permanecer com as suas faculdades mentais e pregas anais intactas. Então, óbvio que mais sabiamente a primeira delas é a solidão, ou melhor, aprender a lidar com a solidão. É de conhecimento geral que o ser humano é um animal sociável, entretanto ele só é um animal sociável porque existe a solidão. Um copo de água só está frio porque existe o quente, senão não ia ter essa distinção. Então nós só somos sociáveis porque existem aquelas situações na qual não é possível você se socializar com alguém, mesmo que você queira, que é quando você está sozinho. Mas todo mundo já esteve sozinho uma hora ou outra na vida. Não é sobre isso que eu quero tratar, mas sim como você lida com a solidão. Para começar, que tem 99% de chance de que você more numa cidade. Afinal, as cidades são um meio que os seres humanos inventaram para fugir dessa realidade de que somos e estamos sozinhos. Entretanto, você pode viver a sua vida inteira rodeado de pessoas, mas ainda assim na sua MORTE, você vai estar completamente sozinho. E isso não dá para mudar. E ao mesmo tempo que moramos em cidades, por definição, a cidade é mais tecnológico que o campo. E esse avanço tecnomidiático da vida urbana faz a gente, entre aspas, estar junto o tempo todo, mesmo efetivamente não estando. Eu sei, isso parece papo de boomer reclamão que não consegue nem instalar o WhatsApp no celular sozinho. Então, para você entender, eu vou explicar da seguinte maneira: amizade virtual. Você certamente tem uma ou duas amizades virtuais na qual você só conhece o cara pela internet, sem nunca ter visto ele pessoalmente na vida. Entretanto, mesmo quando nós conhecemos o nosso Guilherme brother para todas as horas na, entre aspas, vida real, a amizade deixa de ser virtual? Calma, não fecha o vídeo. Isso não é papo de maluco, as minhas alucinações têm data e hora marcada para acontecer e hoje eu tomei meus remédios. Segundo o Dictionaryson, virtual é tudo aquilo que é existente apenas como potência ou faculdade, sem efeito real.
Então eu te pergunto, quando o seu amigo Gustavo está presente na sua frente, é realmente ele, real, que está presente, não apenas um de seus eus ou aspectos da sua personalidade, do seu ser? Toda a nossa existência é composta de fragmentos que se unem sob o aspecto da eternidade. Se você fechar os olhos e abrir de novo, vai ver que nada ligava o seu eu antes e depois que não uma linha de tempo, eternidade, corrente que nunca vai cessar de existir. Aquilo que eu acho que já expliquei no vídeo sobre a filosofia de Death Note e que o filósofo Luiz Lavelli chama de a presença do ser. Apesar de eu estar usando eternidade e presença do ser como conceitos iguais, diferente do que se usa, mas vocês pegaram a ideia. Todas as pessoas que você provavelmente já conheceu na sua vida não são pessoas no sentido real da palavra, e sim máscaras ou personagens interpretados no cotidiano sem ligação real com o seu ser, com aquilo que é a sua substância. Então, quando você conversa com alguém, tanto presencialmente quanto na internet, nas duas circunstâncias você não conversa com um ser humano real, e sim com apenas um aspecto virtualizado da sua substância. Por isso que quando eu falo para aprender a lidar com a solidão, é para você saber usá-la. Por exemplo, para ler coisas mais substanciais como Platão e Aristóteles, que são a base fundamental para qualquer entendimento intelectual da realidade. E a razão, a base da modernidade ser um vídeo do Orochinho sem graça é essa falsa concepção de ciência. Por isso que eu classifico o mundo atual como técnico-midiático e não tecnocientífico. Com os livros dos caras que eu te falei, você vai entender o que era para ser a ciência, de quando ela era uma forma de busca da verdade, não uma forma de autoridade, de políticos se imporem como é hoje. Vê o que foi feito de melhor no cinema. Eu ando falando isso até que bastante nos últimos vídeos, mas o cinema é uma forma de você manter a sua sanidade em dia, pela regra de ouro de que todo mundo vê o filme para não ter que ler o livro. E de brinde você forma o seu imaginário em citações de filmes da década de 50 ou 60, mas que ainda assim são mais reconhecíveis pelo território humano que eles abordam do que os filmes de cultura burguesa que existe hoje. Por exemplo, o galante Mr. Deeds do Frank Capra representa muito bem o começo do impacto de seres humanos autênticos que entravam em contato com a sociedade industrial. O protagonista, o Mr. Deeds, sai da sua vida no campo para fazer sucesso na cidade e se depara lá com todos os elementos alienantes e degeneros da modernidade: poetas hedonistas, empresários que ludibriam todo mundo, psicólogos que não levam a alma humana em consideração, o fato das pessoas estarem juntas na cidade mas não se importarem com quem é o seu vizinho, coisa que não acontece no interior, porque lá é normal você puxar conversa com um estranho porque ele é um ser humano igual a você e não morde, entre diversos outros elementos dos filmes dessas épocas da era de ouro do cinema. E o lado bom disso é que você assim vai ter o seu próprio círculo de informação, referências e analogias. Assim você recebe a maravilhosa dádiva da excomunhão da igreja pagã, que é o jornalismo. Não vai mais depender dele, que 110% do tempo cria, entre milhões de aspas, opinião pública, e depois apelam à autoridade dela para se sentir seguros. Essa fé na igreja do mundo pagão é o irracionalismo mais absurdo que existe, e nada ilustra melhor isso do que, já que estamos falando de filmes, o filme A Sombra do Mario Bros do Mal, que eu não posso falar o nome, que, se eu não me engano, tem na Netflix, retrata a história de um jornalista que conhece o Walter Durant, que é o responsável por jornalistar os fatos que passavam na Ucrânia na década de 30, na época que ela era pet da Rússia, e como ele curtiu uns bagulho mais vermelhinho em nome do que ele acreditava, ele não passou o que estava acontecendo, resultando que países ocidentais não interferiram lá porque eles não sabiam o que se passava. Bem, resultado, grãos foram confiscados e sabe o bigodinho? Imagina o que ele fez, só que pior. É o que rolou na Ucrânia naquela época. E hoje a mídia 24 horas por dia tenta pagar de grande defensor desse país contra os malvadões, quando naquela época ninguém dava um pio, era proibido. Se o cara falasse, ele tava fora da comunidade jornalística. Enfim,
Se você chegou até aqui, comente #Rafux5K. Voltamos aí à nossa programação de um vídeo por semana. Me ajude a divulgar esse vídeo. Meu algoritmo tá mega frio, o cara atingiu 5K esse ano. Já comenta o que você quer que eu faça quando o canal atingir 5K, que eu vou fazer um vídeo especial. Também dicas de temas, se você tiver afim. Se você não quiser mais depender das notificações do YouTube, vai no meu canal do Telegraverson, o link tá no comentário fixado, junto com as minhas redes sociais. E seja membro. Você aparece junto com essas pessoas lindas, maravilhosas, cheirosas, que estão sempre certas aí na tela, e me incentiva a produzir muito mais vídeos, já que eu não ganho nada além de dor de cabeça. Mas enfim, eu sou o Rafux, até o próximo vídeo e até!